Fazendo uma pergunta também aqui para os nossos ouvintes, né? O que que você entende por obesidade? Quando se fala normalmente no tema, as pessoas costumam lembrar daquela pessoa gordinha, né? O julgamento sempre é pela aparência. Uhum. Mas tem gente nessa condição que se sente bem, acha que não tem problema algum de se aceitar assim, mais gordinho. A questão é que a obesidade é uma doença crônica de longa duração e com causas variadas que pode afetar a saúde e influenciar também na qualidade de vida, né? Tem pessoas com dificuldade de caminhar ou até dormir, por exemplo. Para falar mais sobre o assunto com a gente, estamos em contato com o diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Tiago Zego. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um tema muito pertinente para a gente conversar, em especial porque dia 11 de outubro foi o dia nacional que se comemora o tratamento à obesidade, né? E é preciso, doutor, reforçar essa relação entre peso e saúde? Com certeza. Você apresentou muito bem e a gente tem que primeiro tirar o estigma dessa situação, né? Digo situação porque é uma doença, né? E isso carrega há muito tempo um estigma, a visão de que quem é portador de obesidade, ele não tem um problema, e sim, muitas vezes não faz a sua atitude correta, não tem escolhas alimentares corretas, mas não é o que acontece. É uma doença bastante grave. Como você apresentou muito bem, ela é uma doença crônica e é uma doença sem cura. Do mesmo jeito que a gente enxerga a pressão alta, diabetes e tratamos essas enfermidades, a gente tem que tratar a obesidade dessa forma, porque ela está relacionada com vários outros problemas de saúde, invariavelmente. Então é pensar no tratamento da causa da obesidade? Isso. E especial entender que a causa da obesidade não é só comer muito, né? Tem pessoas que comem corretamente e são portadores de obesidade. E tem pessoas que comem errado e não obrigatoriamente são. Ou seja, começar com a boa compreensão disso e tirar aquele, eu brinco, tirar aquele peso, aquela culpa, né? O peso das costas, a culpa. Então, quem tem obesidade não é culpa dele. Ele tem uma obesidade e tem vários tratamentos. Tem essa doença, assim como eu fiz o paralelo, o hipertenso diabético não é culpado de ter essa enfermidade, o obeso também não é culpado de ser portador de obesidade, porque ele tem alterações metabólicas, ele tem alterações hormonais, do qual acaba sendo muito mais difícil perder peso, muito mais difícil ter um gasto energético adequado e acaba tendo mais fome, mais apetite e acaba tendo menos saciedade, muitas vezes, que o paciente magro. Então, quando a gente tem o respeito a essa doença, a gente procura o tratamento adequado. E cada grau de obesidade, eu posso falar um pouco sobre isso, tem o Uhum. seu real tratamento, né? E, então vamos entrar nesse parâmetro aí, né, das diferenças de obesidade, sobrepeso, né, para que quem está nos ouvindo também consiga identificar. Muito bem. Como toda doença, elas são classificadas. E a obesidade é classificada por um número que chama índice de massa corpórea. É um número muito simples, é um número calculado do seu peso em quilos dividido pela altura ao quadrado, ou dividido a altura, depois dividido novamente a altura, você tem um número. Quando esse paciente está, ou essa pessoa está com peso entre 18 e 25, ele é considerado um peso normal, um peso eutrófico, né? Ou seja, sendo que a população de São Paulo, somente 25% tem essa considerado peso normal, ou seja, um quarto só da população. Depois disso, IMC entre 25 e 30 é sobrepeso. Então já é uma luz amarela, vamos dizer assim. Uhum. De 30 a 35, de 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, grau 3. E aí, o paciente com sobrepeso é um tipo de tratamento, obesidade grau 1 um tipo de tratamento, e obesidade grau 2 e grau 3, principalmente grau 2, associada a comorbidades ou acima, grau 3, já são o indicativo de tratamento cirúrgico, né, do paciente. E o tratamento começa com medicamentos, doutor? É necessário para todos os casos ou nem todos? Não, nem todos, mais uma vez. Tem pacientes que, por exemplo, têm uma obesidade leve, grau 1, por exemplo, o primeiro passo, ele tem que ter uma orientação nutricional com um bom nutricionista, a gente precisa aprender a comer.
aprender o que deve, o que não deve, o que comer, o que engorda mais, o que engorda menos. Junto com isso, trabalhar muitas vezes com nutricionista ou, com psicólogos, psiquiatras, para controlar muito. É muito comum, né? Doutor, eu sou compulsivo, sou ansioso. Você já tratou esse mal? Não, não tratei. Então, e junto com isso, mudança do estilo de vida, atividade física. Então, uma obesidade leve, o grau 1, primeiramente, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar e mudança do estilo de vida. Se isso não tem resultado, a gente pode, junto com o endocrinologista, fazer associação de medicamentos, sim. E hoje a gente tem medicamentos muito modernos e muito eficazes. Uhum. E aí, quando essa obesidade vai aumentando, a gente já sabe estatisticamente, com muitos trabalhos já a longo prazo, que o tratamento clínico, mudança de estilo de vida, nutrição e medicamento, para obesidades mais elevadas, grau 2 e 3, os resultados não são muito eficazes, né? Doutor, como é hoje o acolhimento dessas pessoas, principalmente na rede pública, né, para realmente dar esse direcionamento, esse tratamento adequado? Essa é uma pergunta excelente. É uma pena, porque não é só na rede pública. Nós trabalhamos com obesidade há muito tempo e a gente sabe desse mal que né, é uma doença. Mas eu recebo pacientes até de médicos que estão na rede privada, que às vezes o próprio médico age com preconceito com essa doença. Né? Muda o estilo de vida que você vai emagrecer, não vai perder peso, uma obesidade grau 2 e grau 3, somente nutrição e atividade física. Agora imagina isso na rede pública. A rede pública, infelizmente, o acesso a nutricionistas, endocrinologistas, é muito escassa. O primeiro passo, normalmente, o paciente é procurar uma UPA, procurar um atendimento primário no seu bairro, que muitas vezes é um clínico geral. E muitas vezes esse clínico geral, por mais que ele queira tratar, muitas vezes falta arcabouço. Na rede pública, a gente não tem nenhum medicamento que o paciente pode usar para a obesidade. Uhum. Entende? Então, os medicamentos, principalmente os mais modernos, eles não acaba que o paciente não vai ter acesso para tratar uma obesidade na sua fase inicial. E muito menos, não sei se acompanha, mas a dificuldade de procurar uma nutricionista, um psicólogo na rede pública é muito difícil. Isso é uma pena, porque seria o início de um tratamento. E a parte cirúrgica, então, são difíceis acessos. Alguns hospitais têm uma fila grande. Eu estou aqui na Santa Casa de São Paulo. Lá também a gente tem uma fila grande, até pouco tempo, dificuldade de liberação de materiais cirúrgicos, dos quais são essenciais para a cirurgia. Então, infelizmente, na rede pública, o tratamento da obesidade ainda é muito falho. E aí a gente até chegou a receber um dado, que é o que está disponível pelo o Ministério da Saúde, de que aqui em Campinas seriam 15.313 casos de obesidade constatados este ano, diagnosticados esse ano, e 10.058 pessoas com sobrepeso. Aí até o nosso ouvinte falou, nossa, mas esse dado é muito pequeno, considerada a população de Campinas. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender se é pequeno mesmo, porque tem essa dificuldade do diagnóstico, né, de chegar aos dados oficiais, até pela falta mesmo de preparo da rede em fazer esse acompanhamento, ou pode ter algo de errado aqui nesses dados? Olha, não é pequeno, porque quando você fala em 10 mil, a gente está falando em 29% da população. 29% de sobrepeso, que a história natural é caminhar para piora progressiva, tanto que tem alguns trabalhos mostrando que até 2030, se não me engano, metade da população vai ser obesa. Isso a gente está falando de sobrepeso. E aí depois a gente fala de 23% de obesidade grau 1. Qual é o problema? Todo mundo tem esse acolhimento, esse atendimento, e se a gente falasse de 10 mil pacientes hipertensos, seriam 10 mil pacientes tratados. Agora, quando se fala em obesidade, como que eles são tratados, esses pacientes? Lembrando que essa normalmente é uma doença, normalmente não, ela é uma doença crônica. Então, se esse paciente não for acolhido, bem acolhido e tratado no início, ele normalmente ele vai progredir para uma obesidade mais severa e até uma obesidade grave cirúrgica. E você vê, a obesidade, se não bem tratada, ela acarreta piora da pressão alta, piora da diabetes, piora dos problemas articulares, dificuldade da fertilidade, apneia do sono, que aumenta o risco de morte súbita,
Fora que a obesidade ela está relacionada a 13 tipos de câncer, principalmente endométrio, ovário, mama e colo do intestino grosso. Então, você vê como que essa doença é tão grave e tem controle, tem tratamento, e a gente que trabalha com obesidade, a gente fica bastante frustrado porque a gente vê a rede pública direcionando muito mais verba para algumas doenças que têm menos impacto em número de população do que nesse caso. Então, 10 mil pessoas com sobrepeso não é pouco. Não é pouco, é bastante, sim, porque é uma doença que tem controle, tem tratamento adequado nos dias de hoje, né? Doutor, e a orientação que a gente pode passar é disso, né? De buscar os caminhos aí para ter esse diagnóstico, ter o acompanhamento, o tratamento e até pensando nesse comportamento, né, da pessoa, de mudar os hábitos alimentares, isso envolve a família também, né? Sim, a gente tem que, primeiro passo é tirar o estigma desse mal, né? Tanto que o certo é falar portador de obesidade. E eu canso de receber aqui no consultório, doutor, é minha última chance essa cirurgia. Não é a última chance. Se o paciente tem obesidade grau 3, ou IMC acima de 40, ou IMC entre 35 e 40 com alguma comorbidade, nos dias de hoje é o único tratamento eficaz da cirurgia. Então não é um problema. Né? Eu canso de ver pacientes aqui que vêm com acompanhamento, com acompanhante, o acompanhante fala, não gostaria que ele operasse. Por acaso o seu acompanhante questiona você tomar remédio da diabetes? Questiona você tomar remédio da pressão alta? Quem tem diabetes, no fim de semana não fala assim, não vou tomar meu remédio da diabetes e vou comer doce nesse fim de semana. Tudo bem. Ou quem tem pressão alta, esse fim de semana eu vou comer doce, tomar refrigerante e não vou tomar o remédio da pressão. Por quê? Porque tem a conscientização de que é uma doença que ele está tratando e vai trazer mal para a sua saúde. Agora, a obesidade é a mesma coisa. O primeiro passo é a gente tirar o preconceito, acolher, entender que é uma doença muito grave e que tem tratamento. E não é falta de caráter. Não é culpa do paciente estar portando essa doença, mais uma vez, fazendo paralelo, não é culpa de quem tem depressão, não é culpa de quem tem diabetes, não é culpa de quem tem pressão alta. E tem que ser tratado e acolhido. E o primeiro passo, sim, que muitas vezes não é só ele, não é sozinho vai resolver o problema, é aprender a comer, mudança do estilo de vida. Por que a população mundial está se tornando obesa? Porque se come muito, se come alimentos ultraprocessados. Antigamente não tínhamos tantos obesos, inclusive no mundo, né? Se a gente vai no cinema, aquela quantidade de pipoca enorme, com manteiga, com refil, com R$ 4 a mais você tem refil. Ou seja, uma criança vai no cinema, em um filme ele comeu lá 3, 4 mil calorias de pipoca, fora o refrigerante, fora a sua jujuba. E tá, e não vamos falar em cinema, mas a população brasileira, infelizmente, uma população carente, mais simples, a alimentação é a base de carboidrato, farinha, arroz, macarrão, e são os alimentos ultraprocessados farináceos, são os carboidratos que realmente aumentam. Então, Sérgio, primeiro passo, respondendo sua pergunta, é mudar a sua visão, mudar a visão da população em relação a essa doença, entender que é uma doença que tem que ser tratada, que não é falta de caráter, e que tem que iniciar com o aprendizado, controlar o perfil alimentar e a família também, porque a família acolhe quem tem diabetes. Não vamos fazer doce porque a minha tia não pode comer doce, vamos fazer um doce light. Mas se tem alguém portador de obesidade na família, ele é colocado muitas vezes como ovelha negra, ele é ele não tem força de vontade, mas está ali na mesa doce, uma lasanha, enfim, ou então um monte de carboidrato, biscoito de polvilho, a gente tem que aprender a comer. Quando a gente fala com o paciente, fala, você sabia que a tapioca engorda bastante? Sério, doutor? Então, você vê que a gente às vezes acaba fazendo os atos falhos, até por não conhecimento, né? A informação que ajuda também nesse processo. Quero agradecer ao Dr. Tiago Zego, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, por trazer um pouco mais da sua experiência aqui para os nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Daria para a gente conversar muito mais sobre o assunto e espero que as pessoas procurem informações e tentem lutar contra essa doença. Agradeço muito, tenham um bom dia. Obrigada.